Uma live hoje um pouquinho mais cedo. Hoje vai ser uma live bem legal também com o Bateria Futsal, um cracaço da modalidade. Passou por um processo de coaching esportivo comigo em 2018. Já ele está entrando aí. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a mentalidade do Bateria, que é um cara que tem uma mentalidade muito forte, né? Mesmo assim, naquele momento que ele esteve no processo, era a volta dele, né, de uma lesão muito forte, e a mentalidade dele foi impulsionada porque ele estava vindo numa lesão muito grave. A Bateria entrou aí, vamos colocar ele na live. Fala, Bateria! E aí, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? E você? Tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, tamo aí. Que bom. E Bateria, como que você tá lidando com essa parada, com esse break, cara? Como que você tá fazendo treinamento para se manter? Sim. Também a parte de manter o foco nas suas coisas, né? A gente fica um pouco natural de ficar um pouco mais relaxado, vai passando os dias, a gente dá uma relaxada também, né? Mas como que você tá fazendo para se manter? Bom, eu vou te chamar de Betão, conheci como Betão, agora você tá de Herbert de Coimbra, Betão, né? Betão. Então, Betão, cara, eu na verdade não mudou muito a minha rotina, porque como eu fiz a cirurgia de menisco, eu completo amanhã 3 meses de cirurgia, praticamente o primeiro mês eu fiquei somente dentro de casa. Quando eu comecei a sair para fazer um trabalhinho de piscina, um trabalhinho mais de fortalecimento na academia, fiquei 15 dias fora e já em confinamento outra vez, né? Então eu estou tendo que adaptar um pouco o trabalho, que não seria tão diferente, estou conseguindo adaptar legal para fazer dentro de casa. Mas, obviamente, né, a questão de motivação, manter o foco é muito, muito difícil, é uma briga diária, vamos dizer assim, uma briga diária você manter esse foco e essa determinação, essa vontade de fazer todos os dias dentro da tua própria casa, no ambiente onde você não está acostumado, né, a vivenciar esse tipo de situação. Ter que fazer, às vezes, no meio das duas crianças correndo, ou ter que fazer entre refeições, ou ter que fazer na correria, às vezes, né? Então é complicado, mas tentando manter esse foco, porque é uma cirurgia complicada, né? Onde exige um trabalho forte, um trabalho duro, né? Então, estamos aí, estamos na luta. E essa adaptação que você está fazendo, por mais que você se dedique, não é a mesma coisa que você está indo na físio, né, com o profissional ali do Sim. seu lado, tudo. Então, exatamente, exige uma concentração até maior, né? Ainda maior. É verdade. Bom, então eu queria falar assim para a galera que está assistindo aí, né, que eu conheci o Bateria em 2018. Eu nem sabia que ele estava passando por uma lesão, estava voltando de uma lesão que foi grave, né, uma lesão bem complicada, um momento difícil da sua vida. Mas calhou de eu conversar com ele e ele fazer uma sessão comigo. E quando eu tive a oportunidade de conversar com você e marcar aquela sessão, né, ainda demorou um pouco, passou acho que 1, 2 semanas, assim. Acho que na terceira semana a gente fez a sessão e ali você decidiu fazer esse processo, porque eu confesso que você é uma pessoa diferenciada da maioria que eu já acompanhei, não foram poucos atletas. Porque você é uma pessoa que tem uma consciência muito grande, você é um atleta que tem essa disciplina, que você sabe o que você quer, o que você busca, e normalmente tem muita confusão mental nas pessoas, nos atletas, né, profissionais, tudo que vivem do esporte, e você se mostrou dentro do processo muito forte, mas mesmo assim a gente conseguiu achar alguns pontos, né, que você precisava se proteger, precisava entender melhor até o meio, né, os ambientes, as influências, né, e até como potencializar um pouco mais no seu mental.
Conta um pouquinho aí, eu falo um pouquinho, não sei se separou alguma coisa para a gente conversar. Separei. De temas que a gente fez. Eu até coloquei aqui, separei alguns pontos assim que eu lembrei que mais marcaram assim um pouco essa experiência, e uma experiência muito, muito positiva. E até nas algumas outras lives que eu fiz, a galera com quem eu estava falando perguntava um pouco, né? O pessoal tem um pouco de interesse em entender um pouco como a situação dentro do esporte, da psicologia, digamos assim, né? De uma ferramenta como o coaching. E principalmente dentro do futsal, queriam saber, tinha um interesse em saber se isso é muito frequente, né? Eu falei que infelizmente não, mas que eu já tive essa experiência e recomendava para todo mundo, né? Então, assim, cara, quando surgiu eu lembro que tava no Instagram e tu mandou uma mensagem no Instagram, né? Falando do teu trabalho e tal. Até no começo, como não era uma coisa ainda, não era uma tendência como é hoje, né? Até fiquei meio assim, falei, pô, mas me abriu uma certa curiosidade. Falei, vamos ver o que rola nisso daí. E, cara, eu vou te falar bem a verdade. Eu sou, assim, fraco de memória. Posso te dizer que sou fraco de memória, mas tem coisas que ficam na minha cabeça, tem algumas coisas que ficam na minha cabeça. Tem uma coisa que ficou na minha cabeça, foi a nossa primeira tela mental. A da primeira aula. As demais, não. As demais que foram feitas, tipo assim, foi de momento. Mas, cara, a nossa primeira tela mental, e eu lembro como se fosse hoje, que o que eu imaginei, eu concretizei, graças a Deus. Mas eu lembro até hoje o meu sentimento. Eu lembro até hoje que eu chorei, cara, como não fazia muito, né, Betão? E não era por áudio, não era por vídeo, tu viu, né, cara? Cara, uma sensação de... Uma mescla de sentimentos, né, cara? Naquela primeira tela mental, eu falei, que é isso, cara? De onde que esse cara tirou esse negócio? Falei, pô, vamos embora, cara. Vamos fazer esse período, né? Que, se eu não me engano, foram 3 meses, né? Que a gente fez? 3 meses, né? Exatamente. Então, tipo, pra mim, aquela tela mental foi inesquecível. O que eu senti naquele momento, o desejo que me despertou de poder vencer tudo aquilo que eu estava passando, né? E concretizar aquela tela mental que me veio na cabeça, cara. Aquele sentimento e depois o sentimento de poder concretizar tudo aquilo foi inesquecível. Perguntou assim para você, bateria, o coach esportivo foca em algum tema específico? O que você achou? Tema específico. Eu acho que se fosse colocar um ponto assim bem específico, que eu acho que engloba bastante sessões que a gente fez, era a parte do autoconhecimento, né, Betão? Eu acho assim, assim, cada pessoa acaba tendo um direcionamento natural. Uhum. Né? Alguns atletas, o Felipe que fez a live ontem comigo, ainda está no ar. O Felipe, ele chorou pra caramba na primeira sessão, ele, sabe, naquilo tudo, e depois ele veio me procurar depois de 2 anos. Sim. E aí ele fez um processo de 1 ano completo comigo. E ali ele aprendeu a como se preparar melhor para os treinos, porque ele tinha ido para os Estados Unidos, né, luta jiu-jitsu. Ele começou a trabalhar lá também, dar aula, então as pessoas enxergavam ele como um ídolo, e ele não se enxergava, ele não conseguia se ver como uma pessoa já referência. Então teve todo o lado profissional, mas teve esse lado pessoal do autoconhecimento, da pessoa sacar quais são as influências positivas e negativas na jornada, né? Tem tudo isso. Então, mas vai muito também da meta e do objetivo da pessoa, né? Eu lembro que você... Acho que cada um é muito individual, né? Acho que é muito individual essa parte do coach. Dá para abordar vários assuntos, vários temas, né? Tudo. Vai muito do que a pessoa está necessitando e a gente vai direcionando. Sim. Mas eu acho que no meu caso, assim, específico, pelas lembranças que eu tenho, assim, porque a gente vai estar completando aí, acho que 2 anos já, né? Foi no início de 2018, se eu não me engano. Né? Então, as lembranças que eu tenho foram muito nesse sentido, assim mesmo, de entender algumas coisas que aconteceram ou que estavam acontecendo, né? Polir essas coisas e colocar em prática, né? Eu acho que essa foi uma das principais situações, né, que a gente teve nesse caminho aí. E é aquilo que eu te falei.
você já é uma pessoa que tem uma consciência muito grande, que tem um foco muito grande. Não acontece isso com todos. Sim. Muita gente está perdida, cara, perdida. E as ferramentas, né, e junto com a mentoria, quando a pessoa está sentada ali, não consegue responder uma pergunta. Eu lembro bem, começava a sessão, você virava assim para mim, puta, Betão, lá vem você com suas perguntas. Você lembra disso? Exatamente. Mas você tinha consciência, entendeu? Sim. Mas mesmo assim, quando você tem que voltar o olhar para você e enxergar tudo que está rolando ou que já rolou para você fazer um futuro diferente, porra, isso daí realmente às vezes dói, né, cara? Às vezes é complicado. Complicado. Mas vai pegando o jeito e vai seguindo, vai criando cronograma, vai focando, vai... Eu lembro, tem dos pontos que eu lembro, assim, era muito da bússola também, né? Eu não sei se eu posso desvelar aqui todas as tuas ferramentas, né? Não tem problema. O pessoal você pode falar, não tem problema. Mas a bússola, assim, era uma coisa muito interessante, cara, que eu lembro, assim, do norte, né? De você ter um norte, daquelas forças que te impulsionam, né? Que é o sul, por exemplo, os outros caminhos das coisas que te levam para o outro lado, enfim. A bússola eu lembro que era uma ferramenta muito interessante que me fez também polir algumas coisas que eu precisava, né? É importante porque assim, aquela ferramenta foi muito louca, né? Porque eu tive o insight dela, eu acordei sonhando com a bússola, com a Rosa dos Ventos, Sim. né? Eu acordei, era 5 horas da manhã, e eu desci, botei no papel, eu falei, meu, o que quer dizer isso? E eu já tava com um monte de ideia na cabeça, e aí foi, o norte tem que ser isso, o sul é aquilo, o leste, o oeste, e aí os pontos, os outros pontos, e aí vai completando. E quando eu comecei a fazer com os atletas, foi muito legal, porque tinha dia que eu fazia com 4 atletas a mesma ferramenta e cada um tinha uma experiência diferente. Então é muito louco isso. Sim. E assim, são coisas que momentaneamente o atleta vai e aproveita, a pessoa vai e aproveita, mas na verdade aquilo vai reverberando durante um tempo na vida. Uhum. Né? Porque ela se determina algumas coisas. O mais importante é a pessoa se determinar a fazer alguma coisa. Né? E quando ela se determina, aquela consciência chega, aí, meu amigo, aí não tem desculpa, né, cara? É escolha. Aí, alguma coisa aí que aconteceu do processo? Cara, eu acho que tu falou, né, que foi uma das coisas que entender a influência, acho que tu falou antes, assim, alguma coisa parecida, entender a fluência que as pessoas que estavam ao meu redor tinham dentro do meu dia a dia. Sim. Né? Entender esse ambiente, aquilo que estava, aquilo que entra também em uma outra parte que eu acho que era, não sei se era a mesma ferramenta ou se era entender as coisas que são boas e me fazem bem, ou as coisas que são boas e não me fazem bem, as coisas que são ruins me fazem bem, as coisas que são ruins e não me fazem bem, né? Entender um pouco esse jogo. Eu acho que isso também foi um aprendizado muito grande de autoconhecimento e ver também ao meu redor assim um pouco com menos inocência, digamos assim, né? Eu acho que com menos inocência, ou achando que talvez todo mundo é teu amigo, ou achando que às vezes todo mundo quer te ajudar, ou achando, né, que todo mundo vai te ajudar. E infelizmente a gente sabe que não funciona assim, né? Principalmente no meio do esporte. Lembra que a sua volta para a seleção foi uma semana depois de uma ferramenta. Uma semana depois de uma ferramenta. Você estava no processo ainda. Eu não lembrava dessa. A gente estava fazendo então ainda. Você estava fazendo o processo e foi uma semana depois de uma ferramenta que foi pesadíssima. Nós demoramos a sessão 1h30. Até você pediu para tua esposa, espera mais um pouco que a gente vai jantar mais tarde. Segura. Porque a gente entrou num papo muito forte da seleção, das coisas que aconteceram lá. Lembro. Aquele negócio da sua inocência, que você não estava enxergando, você não enxergou. Sim. E aí, quando passou uma semana, estava quase marcando a outra sessão, assim, você falou, Betão, você é o primeiro
a primeira pessoa que eu vou avisar. Saiu a convocação e eu fui convocado para a seleção. Aí eu falei assim para você, vai lá, pega seu caderno e olha tudo que nós conversamos na sessão passada para você nunca mais passar pelo que você passou. Se proteger. Então, aquilo para mim marcou bastante também, porque você não foi o único que foi para uma seleção, voltou para uma seleção durante o processo. Mas foi muito marcante porque logo uma semana depois... Depois da ferramenta, né? Aquela ferramenta, de como foi forte aquela ferramenta, você foi convocado. Né? Então, foi muito legal isso, porque estava muito fresco na sua cabeça. E depois também, quando você terminou o processo, você falou, não, porque eu vou ficar aqui a temporada inteira, tal, não sei se você vai lembrar disso. Eu falei, amigo, até isso eu acho que era abril. Eu falei, até o meio do ano você vai para a Europa. Lembro como se fosse hoje, nessas palavras. Eu sou muito grato, tal. Eu falei, meu, cara, você é grato, o time também é grato a você. Meu, zarpa, vaza. O lugar é lá, não é aqui. Cara. Lembro exatamente. E aí você também me avisou logo que você fechou o contrato, falou, Betão, quero falar com você e tal. Tô indo nessa. Tô indo pra Europa, tal. É isso aí, cara, porque às vezes a gente confunde gratidão e às vezes a gente fica amarrado a alguma coisa, mas a gente tem que ver os dois lados da moeda. Assim como foi bom para você, foi bom para o time ter você. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente sente aquele peso de não, eu preciso ficar. Não, cara, a oportunidade está batendo de novo a sua porta, você já às vezes, né? E às vezes não bate duas vezes, né, Betão? Muitas vezes não batem duas vezes na tua porta. Perguntou qual é o maior desafio de um atleta pós-cirurgia e a mentalidade talvez para voltar mais firme e focado. O que eu posso te dizer? É a minha primeira cirurgia. É a primeira vez que eu passo por cirurgia, a minha primeira lesão grave, né, realmente foi por um desgaste mesmo. Foi por uma questão muito muscular, que eu não estava conseguindo recuperar a musculatura, que foi por aquele processo que a gente passou depois, né, Betão? Mas, assim, o desafio é muito parecido com aquela vez. Aquela vez eu fiquei praticamente 7 meses em tratamento, agora eu já estou 3 meses, e o período são 4 aqui, né, mais ou menos pré-estabelecido. Então... Eu particularmente, o que eu posso te dizer, Jacques, é que eu tento manter a minha parte física de uma forma ideal, mas sem distanciar da fortaleza mental que eu preciso para diariamente estar ali, por mais que seja muito difícil, por mais que seja complicado pelo momento que a gente está vivendo. Então, esse eu acho que para mim é o grande desafio, você tentar manter a parte física, né, em ordem, mas ao mesmo tempo alinhada com a parte mental. Acho que já responde um pouco as duas perguntas que ele fez. Isso aí. Tem que ter uma coisa necessita da outra, né? Você tem que estar bem mentalmente também para poder com que seu corpo entre em ação, e não só entrar em ação, mas como também ele se regenere. Porque a força mental, né, você também visualizando o seu corpo regenerando, construindo todas as fibras, tudo isso, o pessoal pode achar que é uma besteira, mas não é, cara. É essa ação mental que faz todas as células, todas as químicas, realmente pelo sentimento que é gerado no coração, que distribua todos os hormônios necessários, toda a química necessária para o atleta, para a pessoa... Para funcionar bem, né? Para funcionar. Imagina você tendo uma lesão e se o tempo inteiro no vitimismo, o tempo inteiro falando, não vai dar, é horrível, não está dando certo. Vai ser muito mais dolorido a sua volta, o seu tratamento, do que você potencializando o lance... Não, vai acabar isso, eu estou bem, é momentâneo, meu corpo está regenerando. E essa força mental que a maioria das pessoas não consegue desenvolver, porque dói. E eu acho que dói.
sim, dói mesmo. E uma coisa que eu lembro também, assim, muito que eu utilizava contigo e que eu acho que foi uma das coisas que principais, assim, dentro, né, da minha recuperação e do meu dia a dia, realmente, foi essa parte da positividade. Eu não sei se tu lembra, assim, mas sem pensar um pouco no que muitas pessoas estão pensando que pode ser a minha lesão, ou do que pode, né, vir a ser. E é uma coisa que eu sempre tive, é uma coisa que continuo tendo e vou ter sempre, que é essa parte da positividade. Eu acho que essa positividade atrai outras energias, né, para que Sim. as coisas fluam melhor. Sim, eu lembro muito disso aí, da sua parte, de você estar sempre positivo, você estar sempre disciplinado também, né? Uhum. Até Pilates, acho que você uma época começou Sim. a fazer, né? Eu tinha um plano assim, bem. Continuo tendo, né? Porque é uma coisa que eu aprendi e que já não sai mais da minha rotina, né? Uma coisa tanto de nutricionista, alimentação, parte também de Pilates que eu fazia fora, pré-treinos, pós-treinos, treinamentos à parte, além do que, né, a gente já tem diariamente no clube, enfim, uma série de coisas assim que eu poderia, se eu quisesse, olhar uma parte negativa, falar, puta, caramba, de novo, meu Deus, tá louco, né? Tudo. Quero ficar, sei lá, fazer outra coisa e tal, mas já vejo como outra coisa. Já vejo pelo lado positivo, já tento tirar uma parte positiva dentro disso, já coloco minha música, já levanta o ânimo ali, o astral, que é uma coisa que não pode faltar também, então vai embora, flui mais fácil. O lance da positividade também é quando você consegue linkar aquela coisa que você está fazendo, que você tem que executar, com o resultado final. Quando Uhum. você consegue ter esse link, né, você com Sim. positividade, tipo, pô, todo a rotina é estressante e tal, mas pô, essa rotina me mantém no nível que eu quero, me mantém indo para a seleção, fazendo eu ter um bom salário, ser reconhecido, abrindo portas. Então, por que que eu vou virar as costas para essa Deixar, né? rotina, né? Uhum. Não, eu tenho que olhar com positividade. Isso é muito importante para mim e é isso que eu tenho que fazer. O dia que eu não for mais atleta, que eu não precisar tanto do meu corpo, eu posso ter uma rotina um pouco diferente. Mas você sabe que para qualquer coisa que você vá fazer, né, e o atleta tem que ter isso na cabeça. Quantos anos você está hoje? 29? 29. Então, 29. Você está agora atingindo o seu auge, né, tanto físico quanto mental. O atleta Mental. geralmente chega no auge mental e físico nessa faixa etária dos 28, 29, 30 anos. Então, você tem mais um bom caminho pela frente para percorrer. E quando você. Eu tenho certeza que você é um tipo de pessoa que já vai estar pronta para fazer a transição, né? Essa transição também é bem importante. Sim. Mas na sua transição você vai ter que ter a rotina para o que você se determinar a fazer, tudo e o atleta às Eu acho vezes que não perde. funciona só, não, acho que não funciona, Betão, só dentro do esporte, Não, né? Isso é não. uma maneira geral, um âmbito geral, né? Então é a pessoa, não importa o que ela faça, tem que ter o cronograma, Sim. tem que saber exatamente para onde ir. E o que você pensa Planejamento, né? depois disso? Cara, isso é bacana, cara. É uma coisa que eu tô agora, assim, mais que nunca vivendo tudo isso, assim, cara. Tô me preparando, tô fazendo várias coisas, cara. Tô estudando, tô bem focado nisso, cara, agora também, assim. Eu já tô finalizando. Na verdade, eu demorei, fiquei pensando, tentando encontrar um caminho para que pudesse, não sei, pudesse me encher, né? Digamos assim, é uma expressão muito espanhola aqui, que é encher, né? Me encher, como se, não sei, agora não me sai uma palavra em português, mas que possa me satisfazer, digamos assim, né? No pós, me realizar no pós, né? Então, cara, encontrei dentro do marketing digital, que é uma coisa que eu sempre gostei dessa parte, né, do marketing, enfim, informática, toda essa tecnologia, algo que eu gostei muito. Então, estou finalizando o primeiro curso agora de marketing digital. Estou entrando, amanhã começo um outro master que eles falam aqui na Espanha, que é alguma coisa um pouquinho mais que um curso, que é para ser esperto em tráfego online, que é para que entra também dentro do marketing digital, enfim,
um negócio bem bacana que eu vou entrar aqui também estudando a Vera. E já tenho mais um curso que eu vou iniciar assim que terminar do marketing digital, paralelo aí, que é de empreendedorismo também. Então, tô bem focado e bem entusiasmado assim com me preparar para isso, que eu acho que é uma coisa que vai me ajudar bastante, né, nesse processo de transição. Essa é um pouquinho uma das ideias que eu tenho, mas também que eu posso, acho que, linkar depois com o esporte, obviamente, né? Mas também uma das outras ideias é me manter ligado, né, ao futsal ou ao esporte em geral. Artista, ele também está aí na Espanha, né? Joãozinho. Ele também passou pelo processo comigo, né? Ele fez 5 meses, foi bem forte, bem intenso com ele também. E perguntei isso para ele, né? O que ele estava pensando quando ele voltasse para o Brasil, se a vontade dele era voltar para o Brasil ou se era continuar na Espanha, na Europa. Ele disse que tem vontade de voltar no Brasil, fazer algumas coisas e também estar, de alguma maneira, ou com algum projeto para garotada, Ele falou assim, até não sei se com um time profissional, mas eu não quero me afastar muito do futsal, quero ter minhas coisas, mas é minha vida, tudo. Então, assim, você tem vontade de voltar para o Brasil ou, se tiver oportunidade, continua na Europa? Cara, eu sou um apaixonado pela Europa, cara, assim, pela Espanha, né, que é o único país que eu morei aqui. Sou completamente apaixonado, cara. A nossa família inteira aqui, todo mundo bem adaptado, então vai depender muito das oportunidades, né, Betão, daquilo que surja no futuro. Né, outra questão também que eu esqueci um pouco, né, dentro disso, que é seguir ligado ao futsal, é continuar um pouco com um projeto bem antigo que eu tenho, que continuo realizando, assim, que é a parte de clínicas de futsal e palestras, né, sobre trajetória, experiências, legal. Enfim. É um outro projeto que eu quero manter e quero continuar fazendo, né, que seria ligado a isso. Então vai te ajudar nisso, né? Vai me ajudar nisso, já me ajudou bastante, tá me ajudando bastante, tô colocando bastante coisa em prática agora. Mas, obviamente que eu não descarto voltar pro Brasil, cara. Família inteira aí, amigos, enfim. Muitas oportunidades também, tanto no nosso meio, como, né, com bastante networking também já, né, com bastante gente. Então, não te digo nem que seja uma prioridade ficar na Espanha, mas com certeza, se surgir alguma oportunidade, a balança vai pesar um pouquinho para continuar por aqui. Batera, a galera tem um carinho. E pro pai e a mãe estão aí, pai e a mãe estão aí, eu tô... Então, pai, não perde uma live, né? Estão em todas. Isso aí são... Legal. Parece que eles estão na lista VIP, são os primeiros que recebem o convite. É bom assim, né? Mas a gente sente o carinho, né? A galera tem bastante carinho por você, né, cara? Isso também é uma coisa assim... né? É uma coisa que... eu dou muito valor para isso, Betão. Você sabe disso. Eu dou muito valor para esse carinho. E principalmente porque... eu já tive do outro lado e continuo estando, às vezes, do outro lado. Também tenho ídolos, eu também tenho referências, né? E como é bom você receber um pouco, né, do carinho que você dá para esse ídolo ou para o que você dá para essa referência. Então, eu sempre tentei retribuir isso da melhor maneira possível, cara. Nunca, sem negar nada para ninguém, né? Tudo que tiver ao meu alcance, em questão de foto, autógrafo, vídeos, mandando para um monte de gente. Então, sempre que o tempo permite, né? Sempre tentando devolver um pouquinho do carinho que essas pessoas têm comigo. E é legal, eu sempre falo isso, cara, porque eu nunca imaginei realmente, né, de criança e até mesmo no início da carreira e tal, poder alcançar tantos lugares, ou que tantas pessoas de tantos lugares me conhecessem, cara. Então, Bateria, eu queria falar da sua modalidade, né? O futsal ainda não é um esporte olímpico, né, cara? É uma sacanagem isso, porque é um esporte envolvente, que em várias regiões é muito poderoso, né? E eu fico imaginando o atleta que, como vocês aí, que tem a seleção, que o Brasil já ganhou vários títulos, e que você está na Europa, tudo isso, assim, o que falta para a modalidade virar uma modalidade olímpica? Você se informa, os caras da seleção, existe uma pressão na confederação?
O que está no COB, o que está faltando para o futsal virar olímpico, cara? É triste, né? É triste, cara. É triste porque Cara, se tu for ver aí, pegar uma lista do esporte mais praticado no mundo, o futsal tem no top 5 fácil. Fácil? Fácil, né? Acho que qualquer criança em início num colégio ou propriamente praticando o futsal em alguma escolinha e tal, o número é gigantesco, né? A gente sabe que existem alguns fatores que são recorrentes, e não só no nosso futsal, que é a parte política, que é uma coisa que atrapalha bastante, mas eu acredito que um dos pontos que possa tirar um pouco a gente de lá é a parte do profissionalismo como geral da modalidade. Ainda a gente peca muito, né, em alguns pontos, e com certeza entre esses dois, tanto a parte política como de organização, atrasa chegar lá. Esse eu acho que são os dois pontos, assim, é uma pena realmente, cara. Cara, entendi. Porque às vezes eu vejo assim em vários lugares, o futsal é até uma base para o futebol de campo, né? Sai muita gente. Cara, exatamente. Eu tive vendo uma live faz alguns dias do Alex, que jogou no Cruzeiro, no Coritiba, seleção brasileira e tal. E ele é um cara que briga muito por isso, cara, porque ele começou no futsal. E se a gente colocar uma lista aqui do pessoal que começou no futsal e que já ganhou o melhor do mundo, não é nem que virou jogador, que ganhou o melhor do mundo, tem uma lista grande aí, né? De jogadores: Neymar, Romário, Ronaldo, enfim, 3 aí já não preciso falar mais, né? Messi, enfim, todo mundo começou, né, praticamente jogando futsal, e eu sempre falo que o futebol explora muito pouco essa ferramenta. Explora muito pouco. Eu passei por essa transição, eu tentei fazer essa transição e acabou não dando certo por motivos políticos, por motivos, né, também propriamente talvez de não ter agradado quem queria contar comigo, né, que foi no Inter e no Grêmio. Então, acredito, e também é uma pena porque muitos dos melhores jogadores começaram no futsal, e é uma ferramenta que o campo usa pouquíssimo. Show de bola. Cara, eu quero pedir para você deixar uma mensagem aí, uma não, duas na verdade. A primeira sobre essa parte do atleta investir na própria carreira, né, como um processo de coaching. Para quem não sabe, o coaching é diferente de psicologia. O coaching é voltado mais para metas ou objetivos, né, para algo que você queira buscar. A psicologia já pega outros pontos. Se puder aliar os dois, perfeito. Ótimo. Né? Mas é diferente o processo. Sim. E o lance, eu queria que você deixasse primeiro para o atleta. Eu estou fazendo essas lives com atletas que fizeram o processo comigo, porque o brasileiro ele não tem o costume de investir na carreira. Tá? Pode ser por crença de dinheiro, pode ser por falta de entendimento, pode ser por várias desculpas, até mesmo por um potencial financeiro, pode ser por vários motivos. Mas só existe o crescimento quando você se esforça, quando você abre mão de algumas coisas para você se conhecer melhor e saber para onde você está indo, para onde você quer ir, na verdade, né? Então fala um pouquinho, dá uma mensagem para o atleta brasileiro abrir um pouco essa consciência, e depois deixa um recado aí que você queira dar para quem te segue, ou para, enfim, desse momento, o que você quiser falar. Então, vamos lá. Eu acho que essa parte de investimento em você mesmo, isso é muito cultural. Não acredito que seja só no nosso esporte, dentro do futsal. Isso é muito uma questão financeira também, muitas vezes, né? Porque infelizmente, também é um esporte que na média salarial, quem sabe, não seja muito alta. Mas eu não digo só de futsal, não. O atleta brasileiro em geral. O atleta em geral. Por isso que eu digo, por isso que eu acho que não é somente no futsal, né? Mas falando diretamente do futsal, incluindo, acho que isso é mais uma questão cultural mesmo, que
pouco a pouco, parece que vão se criando tendências, as pessoas vão entendendo um pouquinho sobre isso. E eu, particularmente, o que eu posso passar como mensagem foi que eu cheguei num ponto que eu me conscientizei 100% que o meu corpo, que eu dependia do meu corpo e que eu tinha que investir exatamente tudo que eu tinha, era entender quais eram esses pontos, onde eu precisava investir, né? Então eu encontrei dentro do coaching esportivo, dentro da nutrição, dentro do Pilates, dentro de um treinador personal específico para uma certa coisa, e não medi esforços. Saí de Barcelona, mudei de residência, levei toda a minha família para Maringá com a minha esposa grávida, fixei residência em Maringá, arcando com todos os custos, ninguém pagou por isso, eu, do meu bolso, fixei residência lá porque eu sabia que era importante para mim. Eu tinha consciência, eu tenho consciência disso, né? E nunca vou medir em esforços para mim e para minha família nesse quesito. Então, isso é uma pena porque é cultural, mas é uma coisa que eu vejo que devagar, mas tá entrando um pouquinho na cabeça da galera, né? Essas tendências, né? Como é o coaching esportivo, tá entrando na cabeça do atleta em geral, e eu espero que mais pessoas, porque quem me pergunta sobre o coaching esportivo, cara, de boca cheia, porque a minha experiência, por mais que você tenha falado que eu tinha uma fortaleza mental, né, eu estava, digamos assim, bem preparado, mas mesmo assim, cara, a gente encontrou muitas maneiras, muitas coisas de melhorar o meu dia a dia, a minha organização, a minha planificação, o meu entendimento com algumas situações, né? Então, eu acho que a mensagem principal é essa. Porque eu não medi esforço, e com certeza se a pessoa pode se permitir financeiramente ou de alguma outra forma investir em você mesmo, só benefícios, não tem outra, né, Betão? E eu acho que por último, a mensagem que você pediu para deixar, mensagem para a galera. Espero que vocês tenham gostado da resenha, que vocês possam ter conhecido melhor nosso querido Betão. Quem tiver interesse, né, no coaching esportivo, está mais que indicado, já sabe, só entrar em contato com ele aí. Te agradeço, Betão, cara, de coração, por tudo que você fez ali atrás, né, para me ajudar a voltar a atuar em alto nível, e pela live também, para a gente poder trocar uma ideia. E eu acho que isso é interessante também, porque isso é cultural também, que eu acredito, que as pessoas imaginam a gente, atleta, só aquele cara que aparece no Instagram ali chutando com a esquerda e botando lá na gaveta. Mas por trás disso, cara, existe um caminho, existe a parte intelectual, existe aquilo que a gente acredita, as coisas que a gente estuda, as coisas que a gente faz. Exatamente, que ninguém imagina, Então, cara, eu acho que as lives, tudo que que eu tô fazendo aqui também contigo, que essa semana também eu tenho outras lives passando muito conteúdo bacana, atrás de tudo isso, né, dessa imagem aqui, como jogador, existe uma pessoa, existe, né, toda uma estrutura, e eu acho que isso está fazendo, né, lives como você fez, e está passando um pouquinho, né, um outro mundo, né, sai um pouquinho só das quatro linhas. Então, eu acho que isso é bacana, e te agradeço também por essa iniciativa. Cara, eu que agradeço, é um prazer falar com você sempre. Eu vejo que o mais legal, sabe o que é? Quase todos os atletas que fizeram o processo comigo, eles sempre dão uma xeretada lá nas minhas coisas, sempre dão uma olhada, sempre dão uma curtida. Então isso mostra, assim, tipo, que o que a gente fez gerou um valor, entendeu? Isso é muito legal. Criou um vínculo, gerou valor, e sabe que sempre que precisar, a gente vai ter recíproco, né? Do atleta para comigo. Porque eu fui atleta a minha vida inteira, depois eu fui técnico, então eu consigo linkar tudo isso agora no meu processo. E queria te agradecer, estou torcendo para que os números aí na Europa, sabe, baixem rapidamente, que se acabe essa quarentena, essa loucura que está acontecendo. Aqui no Brasil também é um país que está vivendo muita turbulência, né? E a gente não sabe até aonde que
o poder desse vírus aqui, pelo menos por causa do calor. Mas voltando para o esporte, cara, eu espero que mais pessoas da sua modalidade consigam atingir esse nível mental e de resultado que você teve, tá? Então, quem quiser seguir o perfil também segue. Daqui a pouco a gente vai estar passando coisas também para os profissionais que estão ligados no esporte. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Eu quero também começar um método, passar uma metodologia, principalmente para os atletas que daqui a pouco vão fazer outras coisas. Então, você vai ser convidado também de conhecer essa metodologia. É uma coisa que clareia muito, né? Porque as pessoas querem atingir um objetivo e sabem que precisa ter disciplina, sabem que precisa ter persistência, comprometimento, isso, mas não sabem o que cada ponto, o que cada uma dessas chaves, qual o momento que você tem que focar nessas chaves. Uhum. E essa metodologia vem para clarear isso, porque eu utilizei, depois de todo o conhecimento que eu obtive, eu utilizei isso comigo. No meio do ano passado, eu me coloquei um objetivo pessoal e comecei a testar isso. E, cara, foi, assim, uma confirmação que para qualquer... Ó, Ale, obrigado, Ale. Parabéns pela live. Obrigado, Ale. Tem bastante gente aqui, o João. Cara. Tem bastante gente aqui que tá mandando um abraço e falando que a resenha foi legal. Isso é interessante, agregar, né? O lance nós estamos num momento, cara, que é potencializar a mente. O brasileiro tem que se potencializar, cara, por o que vem pela frente. Né? Não fique, não sei quanto tempo vai durar essa quarentena, não fique parado. Estude, busque informação, busque novos recursos. Eu acho que, desculpa te interromper, porque eu acho que isso faz parte da positividade, de você não pensar no negativo do que está acontecendo, mas tentar tirar algo positivo, né? Que eu acho que é isso, tirar algo positivo. Você está trancado, eu estou trancado dentro de casa, mas eu vou ficar chorando por causa... Não, eu vou atrás do que possa me... né? Vamos buscar alguma situação. Na hora que isso tudo terminar, como que você vai voltar? Você vai voltar a mesma pessoa? Sim. Ou você vai voltar uma pessoa melhor? Então esse é o meu recado para quem assistiu, que ainda está aí, que possa ver depois. Como que você vai voltar depois da tempestade? Né? Então eu te agradeço de você ter participado aí. Manda um abração aí para sua esposa, para seus filhos, tudo de bom, se protege. E ela tá segurando as pontas, porque os dois terremotinhos estão lá e ela segurando as pontas com os dois. Tá quase na hora de dormir aí também, né? Então chegando. Então, muito obrigado, cara. Gratidão mesmo. Você sabe que você pode contar comigo, seja para um bate-papo ou para qualquer coisa, cara, que você precisar. Você é um cara diferenciado e te agradeço de você ter feito aí. Estou na torcida por você, de você continuar na seleção, voltar forte, tudo isso. E quem sabe até ter uma experiência de uns Jogos Olímpicos ainda, né, na sua carreira. Eu acho que cara. Seria, cara, eu acho que isso seria um dos objetivos, assim, um dos sonhos ainda, né, que eu tenho na minha vida, na minha carreira, seria jogar umas Olimpíadas, cara. Acho que isso seria incrível, realmente. Batera, falta Vamos tirar dá um salve aí pra nós tirar um print aqui pra depois postar lá no... Agradecer a galera também. Isso. Aí, show. Depois pra nós colocar nas redes lá. Agora eu vou tirar um aqui, peraí. Vai lá. Aí. Show. Beleza, man. Obrigadão. Vai com tudo. A gente vai se falando.